E finalmente saíram os episódios 6, 7 e 8 de O Seu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha. Sim, e eu descobri tudo o que o Norman Osborn realmente quer. É herói ou é vilão? Pois é. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e hoje eu vou fazer uma edição mais simples, não vou fazer grandes edições para essa animação do Homem-Aranha, porque eu tava fazendo a madrugada Capitão América, né, os vazamentos, então eu tô bem cansado assim, né, então vou fazer uma edição bem mais simples e falar um pouco sobre essa animação, sobre esses 3 episódios, 6, 7 e 8, porque se nos 3 episódios anteriores eu não tinha gostado muito, eu saí bem desanimado, nesse caso não. Nesse caso tá bem interessante esses 3 episódios, parece que só melhora e melhorou bastante, tem muita referência, inclusive referência ao Mephisto aparecendo numa carta de tarô da Nico, sim. Pois é, Homem de Ferro também aparecendo, eu vou falar sobre isso mais pra frente, porém, o melhor ainda continua sendo o Lone, né, a questão dele na gangue da 101 e eles entrando em confronto com a gangue do Escorpião. Pois é, isso vai ter consequências muito maiores futuramente. E também a relação do Harry Osborn com a Nico, que eles ali meio que não se bicavam, não se davam muito bem e com o tempo foram se conhecendo melhor e parece que pintou um clima ali. Pois é, isso é bem interessante, isso é bem legal, porque fica legal de ver esses personagens interagindo, a gente começa a gostar dos personagens, e isso é que é legal. Mas a grande questão é Norman Osborn, sim, porque ele está escondendo alguma coisa, algo está sendo escondido na Oscorp, e alguém invade a Oscorp, sim, para quê? Para descobrir algum segredo, alguma coisa sobre Norman Osborn, e ele é Demolidor, sim, sensacional, tocando inclusive a trilha original da série da Netflix, nostalgia pra caramba, e eu acho que a gente vai ouvir novamente essa trilha agora em Demolidor Born Again, cobertura completa aqui também. E a luta não tem nem graça, a luta é legal, tá, mas não tem nem graça pro Homem-Aranha, porque o Demolidor tem muita técnica, o cara é muito treinado, e o Homem-Aranha ali um pirralho, mesmo que tenha poderes, não deu nem pro cheiro. Mas a luta é bem legal, o confronto é bem legal. E o Demolidor vaza e deixa entender que o Norman está escondendo alguma coisa. Pois é, mas o que o Norman está escondendo? Antes disso, nós temos uma grande descoberta. A Nico acaba descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha, porque o Harry acaba contando, achando que ela já soubesse. Pois é, ela descobriu e isso criou um clima terrível entre os brothers. Sim, eles ficaram realmente meio brigados, ela tá dando um gelo nele. Mas aí chega desse núcleo aí, porque realmente alguma coisa tá acontecendo entre Norman Osborn e também Dr. Octavius. Sim, o Dr. Octopus. E também General Ross. Pois é, porque a gente está em pleno tratado de Sokovia. E aí é que está a questão. O que o Norman Osborn quer? O que o Norman Osborn quer com o Homem-Aranha? Se tornando um cara controlador, cobrando o Peter ao máximo, querendo que ele dê o seu melhor. O cara tava pelas costas, entregando toda a ficha do Peter, né, do Homem-Aranha, pro Ross. Olha só que louco, mas aí acabou que rolou aquela invasão do Demolidor e as coisas não aconteceram ainda. E isso deve revelar, inclusive, a identidade secreta do Peter. Pois é, então o Norman, pro Peter é uma pessoa e pro governo é outra. E aí é que tá a grande questão. Porque o Norman, ele tá querendo fazer grana, ele tá querendo lucrar e ele tá querendo crescer com o Tratado de Sokovia. E o Homem-Aranha é a cobaia, é o grande herói. E aí nós temos a grande ligação. Quem está desviando produtos da Oscorp para o Dr. Octopus? Pois é, o Dr. Octopus está criando os produtos ali, que são da Oscorp, aquelas armas. E eles acabam descobrindo, o Dr. Octopus, inclusive, ele cria o Escorpião com radiação gama. Mas
o Norman, ele tá envolvido e ele tem uma vontade assim, ó, de achar o Dr. Octopus, deixando o Peter inclusive se ferir gravemente quando eles se enfrentam lá na gangue da 101, né? Pois é, e ali é brutal realmente, o Peter apanha muito como Homem-Aranha, assim, ó, pro Escorpião foi um negócio tenso, e o Norman não apresentou nada, nenhuma preocupação, só cobrou o rapaz. Aí é que tá a grande questão. O Norman tá querendo usar isso para lucrar. E com esses bandidinhos de rua aí, esse bando de Zé Ninguém, utilizando equipamento e o Homem-Aranha detendo, isso vai fazer com que ele acabe conseguindo um contrato com o governo. E aí o Norman acaba realmente tirando vantagem disso, até podendo criar uma série de heróis, fazendo experimentos e acabar sendo linha de frente ali nessa questão do Tratado de Sokovia. Pois é, esse é o interesse do Norman, totalmente comercial, totalmente voltado à grana e a querer utilizar esse tratado para lucrar, para trabalhar para o governo. E a questão do Dr. Octopus ser preso, a fixação dele era essa. Sim, porque ele esqueceu absolutamente tudo. O Dr. Octopus serviu basicamente para isso, até ele foi usado pelo Norman. Mas aí o Peter já começa a desconfiar das coisas. Sim, ele começa a desconfiar do comportamento do Norman. Sim. Antes disso, o Dr. Octopus acaba sendo preso por ele. Homem de Ferro, que aparece, sensacional. Nostalgia também. A coisa segue pro final e não é o que o Peter realmente quer. Não é aquilo que ele quer. Ele quer deter vilão na rua e tal, como ele fazia antes. Ele não tá feliz, ele não tá gostando daquilo ali que tá acontecendo. Mas ele ganha um upgrade no seu uniforme. Sim, sensacional. Não apareceu ainda, mas a partir de agora o Harry pediu lá para os engenheiros criarem um novo uniforme, que o dele foi destruído. Sim, e agora ele vai utilizar um novo uniforme, que é o uniforme tradicional do Homem-Aranha nos 2 últimos episódios. Eu gostei, tem muita coisa, muito ponto ainda que falta, porque 3 episódios realmente são difíceis. A gente tem que pegar ponto por ponto aqui, um resumo mais básico, falando realmente sobre a trama, sobre tudo o que envolve esse mistério que deve ser solucionado nesses últimos 2 episódios. Mas diz aí, tá gostando de Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha? Comenta aqui embaixo e já deixa o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nada, nenhum detalhe dele, do nosso Cabeça de Teia. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre ele, o nosso Cabeça de Teia. Até mais!